Amém. Vamos orar então. Amém. Paizinho, muito obrigada por todos esses Amém. irmãos que estão aqui hoje, pelas nossas famílias, Senhor. Abençoe a nossa casa, Senhor. Abençoe a casa do Má, da Dri, o coração do Marcelo, a mente do Marcelo, Senhor, que ele possa estar 100% alinhado ao Senhor Amém, Jesus. nesse momento, Senhor, que o Senhor inspire ele, Senhor, e Amém, nos dê Pai. clareza, nos instrua, Espírito Santo, a compreender tudo Amém, que Pai. nós vamos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Na aula passada, a gente falou da primeira peça, né, da arca, que era o propiciatório, né, que a tradução também é como assento de misericórdia, aquela peça trina de ouro, né? E era nessa peça que a presença de Deus, a glória de Deus, se manifestava de maneira visível, né? Era sobre esse propiciatório manchado de sangue, né? E era ali que Deus falava com voz audível com os homens, né? E Êxodo 29 a gente vê, e Números, se alguém puder ler, número 7, verso 8, 9. Quando eu coloco mais de uma referência, tá? Eu vou acabar falando uma, ou no máximo uma da antiga e uma da nova, para a gente não ter que ler muito texto, mas no PDF vão todos, tá? Para vocês depois, quando tiverem um tempo, forem lá na fonte, né? Então, Eu Deus já abri, falava... você quer que leia? Eu quero. Ele falava com voz audível nesse lugar aí. Vamos lá, Adri. E 4 carroças e 8 bois aos Não. Número 7, amor. 8, 9. Quando Moisés entrava na tenda... Errei o texto? Então é Errou! 89. Não estou acreditando que o Marcelo errou, gente. Então não é 8 e 9, é 89. Vamos Não, ver se 8, tem. 9, né? 89, não 8 e 9. Ô, criatura, você pega... Todo Me mundo perdoa. aqui entendeu Todo mundo 8, entendeu. Não, espaço me perdoe. 9, Não, não é 89. Números 7, 89, o versículo. Ah, então vamos lá, professor. Ó, então ficou assim, ó. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com Amém. o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Então, era desse lugar, né, que o Senhor falava, né, ouvia a voz que ele falava, era de uma voz audível, né, e o povo hebreu, né, chamava essa manifestação, né, de glória visível ou brilho de Deus, né, daí que foi chegando no Shekinah, mas isso é para outra aula, que não está na Bíblia e não é para a gente chamar Shekinah de glória de Deus, viu, pessoal? Mas vamos lá. Várias escrituras, né, falam sobre a glória de Deus, né, tanto na nova como na antiga aliança. Eu queria que alguém abrisse Salmo 80, verso 1, e outra pessoa abrisse Lucas 2, verso 9. Eu leio Salmos. Vamos lá, Salmo 80, verso 1, Sandrinho. Eu leio Lucas. Amém. Ouve-nos, ó pastor de Israel. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Só isso? 81? Mostra... Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Então, ele falando, né, o salmista, né, que conduz, tu que está entronizado, né, acima dos querubins, lembra que era o lugar onde ele se manifestava, né, mostra o teu esplendor, mostra o teu poder, né, então eles chamavam, né, essa manifestação, né, essa teofania, um jeito de Deus se manifestar, de glória visível, brilho, esplendor de Deus, né, eles não sabiam, né,
como se referir com isso. E Lucas 2:9, quem pode ler também? Eu leio que eu já abri. Tá. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então, assim, a glória do Senhor, né, brilhou ao redor deles, apareceu, né, e apareceu, foram tomados de grande temor. Então, era essa manifestação visível do poder de Deus, da glória de Deus que acontecia nesse local, né? E descendo até a arca, né, é encontrada isso. Eu queria que a gente lesse em Êxodo 40, de 33 até o 38, para a gente ver essa manifestação descendo aí até a arca. Então, Êxodo 40, de Êxodo 33 a 40, 38. Êxodo 40, de 33. Até o 38, Evelyn. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, era sempre visível a manifestação, né, de Deus no meio do seu povo, né? Você vê que cobria, né, a tenda da congregação, a glória enchia o tabernáculo, né, que Moisés não podia nem entrar porque a nuvem estava lá, né? A glória enchia todo. Então, eles estavam acostumados com esse contexto, né? E Moisés caminhou até a presença do Senhor e ele foi mudado por aquela experiência, né? Vamos um pouco mais para trás, a gente leu 40, vamos ler o Êxodo 34, de 29 a 35. Se quiser, eu continuo. Então vamos lá, Evelyn. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olha que legal, ele nem se deu conta, né? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Então, ele foi visivelmente mudado, né? Pela experiência com a glória do Senhor, né? E essa presença também se manifestava na arca. Quando a arca era levada e quando ela parava, era interessante que Moisés se referia a ela, né? A essa presença da arca, né? Da manifestação de Deus através da arca, de Senhor. Vamos abrir Números 10, 35 e 36, para ver como era forte o entendimento, né, deles dessa manifestação. Eles chamavam, né, vamos ler o texto que é melhor a Bíblia explicar a Bíblia, né?
Quer que eu leia? 35 e Quero. 36? 35 e 36, irmão. Partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, vocês perceberam aqui, ó, quando a arca partia, Moisés, levanta-te, Senhor, né? E quando a arca parava, volta ao Senhor, né? Então, ele se referia, né, a como Senhor, a tamanha era essa presença. E é interessante que quando a arca, né, foi perdida lá em 1 Samuel 4, depois vocês vão lá, a gente não precisa ler o texto todo, né? Os israelitas, eles perceberam que eles tinham perdido muito mais do que uma arca material, né? Sem qualquer poder, né? Eles sabiam que a glória tinha partido com ela. Por isso é que tem naquele texto, né, que botou o filho Icabod, né? Se foi a glória, né? Está em 1 Samuel 4, 21 e 22, né? Então, a glória de Deus se foi, né? Quando perceberam que tinham perdido a arca. Então, essa arca, para eles, né? Era a única peça da mobília do tabernáculo onde Deus habitava, né? Com brilho, assim, com manifestação. Todos os outros utensílios tinham apenas as formas normais, né? Sem poder. Então, se a presença de Deus não tivesse lá, o resto eram só coisas, né? Nada manifestava. A mesma coisa, né, na igreja, né? Tudo se torna vazio e sem forma se a presença de Deus, né, Jesus, não estiver lá, né? Mateus 18, 20, quando fala aquele texto, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, é até um pouco mal compreendido, porque assim, não é eu unido com meu irmão de qualquer maneira, né? É unidos no espírito, né? Vamos abrir o texto 1 Coríntios 5:4? Se alguém puder ler. Primeira Coríntios 5:4. 5:4. Vou ler. Primeiro, deixa eu achar. E no meio de nosso Senhor Jesus reunidos, vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. É isso, Marcos? É isso, é essa a união, reunidos em meu nome, é isso aí. Não pensa que eu aqui falando com meu irmão falando outra coisa, e lá, reunidos vós no meu espírito, né? Isso é coisa de outro módulo, mas o entendimento desse texto é isso, né? Então, o que é a presença na igreja, né, no Novo Testamento, né, o cabode, a glória de Deus? Onde que ela aparece na igreja da Nova Aliança, né? Vamos abrir 2 Coríntios 4:6? A Adri está me dando bronca que o texto não estava no script, né, amor? É que eu lembrei depois. Não, só Do anota Mateus, aí, porque eu não tenho como Mateus anotar. 18, 20. Depois põe no texto da aula. Tá. 4:6. Vamos ver onde aparece a glória de Deus na Nova Aliança, o cabode. Quer que eu leia? Pode ler, Tereza. Você já abriu 2 Coríntios 4:6. Pode ler? Pode. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para iluminação do nosso entendimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então aí está aí, né? Onde é que resplandeceu, né? Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
de Jesus Cristo. Não tem jeito, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está falando de Jesus, né? É a história de uma família, um pai revelando o filho através do seu espírito, né? Então, Jesus foi o resplendor da glória de Deus, né? A expressão exata, né, do seu ser, está lá em Hebreus 1:3. Então, um dia, igreja, toda esta terra vai ser iluminada por essa glória de Jesus. Aquele texto de Apocalipse 18:1 fala isso. Então, aquilo que no tabernáculo estava começando a mostrar, né, que é o tipo revelando, né, o antítipo revelando o tipo, né, a sombra da substância, é isso. Um dia toda a terra será iluminada por essa glória de Jesus, né? Então, o Santo dos Santos no tabernáculo, ele era uma seção única, né? Porque assim, se você parar para pensar, o átrio, ele tinha a luz natural do dia, né? Que era o pátio. Então, tinha a luz lá natural do dia. O lugar santo era iluminado por 7 lâmpadas. Tinha essa iluminação que também não parava. Lembra dos sacerdotes, né? Não deixando nunca apagar, tal. O Santo dos Santos não tinha luz artificial, mas era o lugar mais brilhante do tabernáculo. Entendeu? Então, todos os lugares tinham a luz, né? A luz do dia, né? No pátio, a luz das lâmpadas, do candelabro, e o Santo dos Santos, né? Era o lugar mais brilhante por causa da glória, né, de Deus. Ele era iluminado por aquela luz inacessível que ninguém jamais viu nem é capaz de ver, né? 1 Timóteo 6,15. Alguém quer ler? 1 Timóteo, na verdade, 6,15 e 16. Essa era aquela luz, né? Vou ler. Que tinha dentro. Amém. No devido tempo, ele será revelado no céu. Será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Somente... 16 também? 16 também. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja honra, glória e poder para sempre. Amém. Amém. Então, essa luz inacessível, né, que ninguém jamais viu e é capaz de ver, né, é a glória de Deus. E era ela que se manifestava, né, no Santo dos Santos. E esse lugar da arca, né, é interessante que ele era assim, 10 por 10 por 10. Então, ele tinha, assim, 1000 côvados, né? Que 1000 é o número para paz e descanso, né? O lugar do descanso de Deus na terra, né? A gente falou já do milênio, né? Então, era nesse lugar aí, era um quadrado perfeito, né? Parecido, né? Apontando para Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21:16, né? Então, sempre quando fala desse formato quadrangular, né? Falando dos 4 cantos da terra, né? Já falamos do número 4 da criação, né? E a glória de Deus encheu os 4 cantos do Santo dos Santos e o chão de terra através do véu, né? Ela foi completamente tomada pela glória de Deus. Então, falando profeticamente de toda a terra sendo alcançada, né? Como fala lá em Abacuque, lá 2,14, cheia com o conhecimento da glória de Deus, né? Que um dia a terra vai estar cheia do conhecimento da glória do Senhor. E esses 1000 côvados também apontam para a plena glória do reino, né? Do milênio, né? Do reinado que é visto lá em Apocalipse 20. Então, o último cumprimento, né, e revelação é a glória de Deus na Nova Jerusalém celestial, né, que também é quadrangular e a cidade eterna de Deus e da gente, né, dos seus remidos, né? Quero estar com vocês lá, hein? Nos ajudem. Apocalipse 21:22.
o conteúdo da arca. Vamos ler Hebreus 9:4. Quem pode ir? Posso ler, 9:4, Hebreus, né? Hebreus 9:4. Que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Amém. Então, esses 3 objetos, né, falam para a gente do Deus Trino e da plenitude, né, da Trindade divina. Então, assim, é tipo de Deus Pai, o que dá a lei, né, foi pela voz de Deus, né, que a lei foi dada primeiramente, né? Então, a lei, ela é simbólica de toda a autoridade e poder, os quais estão na mão do Pai, né? Então, e é interessante que essa lei foi dada para Israel 3 vezes, né? Então, ela foi assim, oralmente, a nação reunida em frente ao Monte Sinai. Depois vocês podem ler lá, Êxodo 19:20, né? Tem toda essa descrição. A primeira vez que Deus deu oralmente a lei para o povo, né, no Monte Sinai. Aí, a segunda vez, ela foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas, né, que foram quebradas por Moisés. Mas por quê? Já estava simbolizando que o povo já havia quebrado a lei. Entendeu? O povo já havia quebrado. Então, Moisés quebrou a lei, né? Simbolizando que o povo já não estava cumprindo, já tinham quebrado, né? Êxodo 32:16, né? Se alguém puder ler. Êxodo 31 também tem, e no 32:19 também. Mas vamos ler o 32:16? Posso ler, Má? Vamos lá. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. É isso? É interessante, né, que aquelas tábuas, né, eram obras de Deus. Essa palavra, né, gravada, no hebraico, né, não tem vogais, né? Então, assim, é da raiz de charut, né? E a mesma raiz, sherut, que quer dizer, né? Então, uma é gravada e a outra quer dizer liberdade, né? Então, os sábios de Israel costumavam ler esse verso trocando onde a palavra era gravada por liberdade, né? E aí o versículo ficava assim, ó: e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. Liberdade nas tábuas. Eu já até contei para vocês algumas vezes desse testemunho, que foi muito forte para mim, né? A gente morava lá no Sobrado, no 3, e o Gabriel estava começando a andar, né? E toda hora ele ainda não andava muito firme, ele andava meio que correndo, né? Criança, quando começa, parece que acelera para não cair, né? E ele ia sempre para a direção da escada, né? E ficava aquela tensão, assim, né? Aí minha mãe tinha um portãozinho lá desses de regular, e aí eu fui lá, prendi assim, o portãozinho ficou bem preso, aí eu fui lá no hallzinho onde a gente ficava assistindo TV, espalhei todos os brinquedos dele, assim, falei, cara, agora ele pode se esbaldar, que não tem perigo nenhum, né? Joguei os brinquedos, eu chamei ele foi correndo para o portão e começou a chorar. E aí o Espírito Santo me ministrou, é desse jeito. A gente não entende a liberdade, né, que Deus dá, evitando a gente dos perigos, né? Então, nesse caso aí, esse texto lido dessa maneira, né, as tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus. Liberdade nas tábuas. Entendeu? A gente pensa, né, então é muito legal. E essa foi a segunda vez, isso também não estava no script, a Dri já vai dar bronca. A terceira vez que foi escrita,
que foi dada, né? Ela foi escrita, na verdade, pela segunda vez pelo dedo de Deus sobre pedra, está em Êxodo 34, e colocada na arca por Moisés, né? Então elas foram colocadas debaixo do propiciatório manchado de sangue, né? Então na lei a gente pode ver uma sombra da verdade, né? Porque João 1,17 fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, né? Então, é uma sombra da verdade. Então, como a lei, né, a administração, né, de morte era coberta por um propiciatório, né, manchado de sangue, Jesus também, como o propiciatório, né, nosso propiciatório manchado de sangue, se tornou maldição por nós para remover a maldição da lei em nós, né? Gálatas 3,13 fala disso. Então, o que tinha mais, né? Que a irmã Teresa leu para a gente aqui, o vaso de ouro de Maná, né? Então, Maná, Deus, o Filho, que é o pão da vida que desceu do céu, né? Vamos ler esse texto? João 6, 48 até 51. Posso ler? 48 Amém. até 51. Até o 51, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, tudo apontando para Jesus, né? Eu sou o pão da vida, né? Ele até se referindo a esse período, né? Os pais de vocês comeram maná e morreram, né? Mas tem um pão aqui que se vocês comerem, vocês não vão perecer, né? Vão viver eternamente. Então, o maná alimentou o povo de Israel por 40 anos, né? E essa palavra, não sei se já tiveram curiosidade o que significa, né? Maná significa o que é isso, né? Então, todo o povo tinha a responsabilidade de juntar a porção, né, para ele mesmo, né? Cada um juntava para si mesmo. Ninguém podia comer pelo outro, né? E é interessante assim que Deus faz tudo perfeito, né? Ele tinha um gosto assim meio oleoso, mas ao mesmo tempo doce como mel no paladar, né? Êxodo 16:31 fala disso, e também Números 11, 7 e 9. Se alguém quiser ler Êxodo 16:31, né? Só para a gente ver. E no outro texto de Números 11, de 7 a 9, também fala do gosto, né? Ele era branquinho, redondo, né? E tinha essa peculiaridade, né? Ele era adocicado como mel, assim, e oleoso. Então, assim, Jesus foi o pão não da era vida. pipoca. Não era pipoca. Já abri aqui, quer que leia? Pode ler, amor. O povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, Jesus, né, que foi o pão da vida ungido, né, com óleo de alegria, é doce, né, como o mel, e fresco como orvalho para aquele que se alimenta dele, né, o verdadeiro maná. A Evelyn leu para a gente João 6, né? Então, todos devem comer dele ou morrer, né? Era simples assim, ninguém pode comer por outro, né? Seria bom, né, a gente poder comer para os outros, né? Vou garantir do meu filho, da minha esposa, não. Cada um tem que comer o seu, né? E é interessante que assim, não havia mais maná quando o Israel entrou na Terra Prometida. Aí cessou o maná. E assim como no 7º dia também, né? Não tinha maná. O que acontecia é que no 6º dia tinha o dobro. Em Êxodo 16, vocês podem ler isso, né? E, apesar disso, algumas pessoas ainda continuavam esperando
que tivesse no 7º dia, né? Deus dava a porção dobrada no 6º, falava, e o povo ainda queria, né, o maná do 7º dia. Está lá em Êxodo 16, 27. Então, não havia também maná na Arca da Aliança quando ela foi levada para o templo, né, de Salomão, porque aí já era o lugar permanente do descanso, né, para essa era, né? Vamos ler esse texto? 1 Reis 8, 9. Vou ler, Má. Amém. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali. Quando, no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Então não havia As mais nada, né? A não ser, só até aí, a não ser as 2 tábuas, né? Não havia mais o maná. Então, isso diz para a gente que, assim, agora é o tempo, né? O dia da salvação, diz a Bíblia, né? Não vai haver pregação do evangelho nas eras do porvir, né? Então, quando a pessoa acha que a pregação é tudo que ela tem, não sei o quê, é Jesus o que a gente tem, porque não, você não vai precisar pregar mais para ninguém para lá, né? O tempo é agora, né? Então, o dia da salvação é hoje, né? Não vai, não deixa para amanhã, né? E Jesus também como vaso de ouro do maná, o pão da vida, né? Porque ele mesmo disse a Evelyn, quem dele comer jamais morrerá, né? E é interessante que lá em Apocalipse 2,17 também fala assim, que aos vencedores, não sei se vocês lembram, será dado o maná escondido, que foi preservado na arca, né? Apocalipse 2,17. Então, outra coisa que tinha dentro da arca, né? A gente viu o vaso de ouro, e agora a gente vai ver a vara de Arão, né? O cajado de Arão que floresceu, né? Então, o que nos remete essa vara? É um tipo de remetendo ao Espírito Santo, né? Porque na vara de Arão nós vemos o princípio de frutificação e vida, né? Gálatas 5, né? Os frutos 22, 23, apontando, né, para a frutificação que o Senhor espera na nossa vida, né? E é interessante que lá em Números 17 teve aquela rebelião dos filhos de Corá contra Arão, e aí Deus, né, ordenou a Moisés que tomasse as 12 varas, né, para as 12 tribos, e quando Arão tinha sua própria vara, né, e eles colocaram as varas na presença do Senhor diante da arca, né, e na manhã seguinte a vara de Arão se manifestou, né, manifestou vida de 3 formas. Isso que é interessante, né? Era uma vara, mas se manifestando frutos de 3 formas, simbolizando o nosso Deus Trino, né? Então, vocês lembram as manifestações da frutificação? O botão, né? Depois vocês vão lá no texto, né? Que fala do o pai, né? A fonte, o começo é o botão, né? A flor, o filho, né? O flagrante, esmagado, né? Pelos nossos pecados, e o fruto, né? O Espírito Santo, a frutificação. Então, como a frutificação da vara de Arão, né? Trazendo vida da morte, né? Falava dele ser o sumo sacerdote de Deus escolhido e ungido, apontando assim para a ressurreição de Cristo, né? A vida da morte, o sacerdócio eterno dele, lembram lá da ordem de Melquisedeque? Então, o conteúdo da arca, né, testifica o fato do Deus Trino, né? Todo testemunho é o fato de que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, né? A gente já leu vários textos, né? Colossenses 1,19, né? Fala, nele habita a plenitude de Deus, né? Então, tinha lá a lei, né? Que era o caminho, o maná, que era a verdade, e a vara, a vida, né? O caminho, a verdade e a vida, Jesus. Tudo apontando para Jesus, né? A arca em trânsito também é legal. Tinha as seguintes coberturas sobre ela, que, assim, nada na Bíblia é por acaso,
né? Não tem nada. A gente não consegue acessar assim, porque não cabe no nosso imaginário Deus, né? Então, ele revelando para a gente vai vendo como a gente nunca acessa tudo dele, né? Mas todos os detalhes apontam para ele e para sua obra, né? Então, ela quando estava andando a arca, né, que estava em trânsito, ela tinha as seguintes coberturas, né? O véu, né, do tabernáculo, que é simbólico da carne de Cristo, né? Hebreus 10:20, se alguém quiser ler, vamos ler, vai. Estamos na escola, né? Não precisa correr tanto assim. Vai dar para a gente ver tudo, Dri? 10:20. Hebreus 10:20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. É isso? Então, assim, isso mesmo, o véu do tabernáculo, né, o simbólico do véu, a carne de Cristo, né? Então, as três coberturas que tinham sobre ela, o véu, né, do tabernáculo, a cobertura da pele de texugo, né, é simbólico de não ter beleza natural Eu no já vou módulo, repartir com vocês a face do texugo. Espera aí que eu vou dividir a tela no com módulo vocês. passado, a Carlinha tirou umas Vocês estão fotos de vendo? texugo. Estão vendo o texugo? Então, ela É isso aí. fica falando que é feinho, mas não é, não. Ó, Mas deixa eu fala te assim, falar. de não ter beleza natural, né? Isaías 53:2, né? Falando de Cristo aí, sem beleza natural, né? E a Esses são os peça, texugos. e a peça de pano azul, Incrível, né? Que também cobria, é simbólico do Senhor do Céu, né? 1 Coríntios 15:47, se alguém quiser abrir. Então, eram as coberturas que a arca tinha quando ela estava em trânsito, né? O véu, né, simbolizando a carne de Cristo, essa cobertura de pele de texugo, né, simbolizando também, né, de não ter a beleza natural, e a peça de pano azul, simbolizando, né, o Senhor do céu. Quem pode ler? Não posso agora. Vamos lá. Omar, é primeiro... Coríntios 15:47. Ah, tá. Então, eu posso ler. Amém. O primeiro homem foi feito do pó, o primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo veio do céu. Então, o segundo veio do céu, já simbolizando nessa peça de pano azul, simbólico do Senhor do céu, né? Jesus, tudo apontando para ele, né? E aí tinha também a mesa dos pães asmos, né? Eu vou passar depois as referências dos textos, todos para vocês, tá? No PDF, Êxodo 25, 30, 40, Levítico. Então, a mesa, no geral, né, era a segunda peça da mobília a ser feita, né, no tabernáculo. Então, ela também era feita da mesma madeira, né, madeira de acácia, né, aquela madeira incorruptível, coberta com ouro. Então, assim, ela é colocada no santo lugar, na frente, né, na direção oposta do candelabro. Então, a luz do candelabro ela era necessária para se ver os pães sobre a mesa, tá? E eles nunca se apagavam, né? As lâmpadas, né, dos candelabros nunca se apagavam. Então, sobre essa mesa é que estavam aqueles 12 pães que eram para os sacerdotes, né, da tribo de Levi comerem, né? Então, a mesa também aponta, né, para Jesus e para o seu ministério, né, para a igreja do Senhor, né? Êxodo 25, né, 23, também fareis uma mesa. É interessante que é o primeiro uso da palavra mesa na Bíblia. É nesse verso, Êxodo 25, 23, né? E a gente, já falei com vocês, né, do princípio da primeira menção, né? Sempre quando aparece a primeira vez, aquela primeira menção ajuda a gente a entender todas as outras vezes que aparecer a mesma palavra, né? Então, nesse versículo também tem essa verdade, né? Quando o homem caiu lá no jardim, né, pelo pecado, e a comunicação, né, o relacionamento com Deus foi quebrado,
a gente vê essa redenção, né? O homem sendo redimido pela graça de Deus, né? E a restauração desse lugar de comunhão, né? De mesa. Então, muitas vezes, né, nas Escrituras, é o simbolismo, né, de comunhão, mesa, né, e do alimento divino. Então, Deus preparou uma mesa de comunhão em Cristo para o seu povo, que somos nós, né, os sacerdotes desse santuário eterno. E é interessante que a mesa recebe assim vários nomes, né, nas Escrituras. Então, em Êxodo 25:30, ela é a mesa dos pães da proposição, né? Se referindo a essa mesa, né? Um pouco mais para frente, em Êxodo 37:10, aparece a mesa de madeira de acácia, tá? Também falando da mesma mesa. E é interessante que, assim, em Levítico 24:6, a maioria das... Olha que eu tenho muita tradução de Bíblia aqui em português, né? E todas elas aparecem assim, mesa de ouro puro, Levítico 24:6, né? Mas, na verdade, não tem ouro, né, no original. No original desse texto, Levítico 24:6, seria mesa pura. Então, seria assim, ó, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor, né? A única que está traduzida sem ter colocado ouro puro é aquela Almeida revisada e corrigida. Todas as outras, a NAA, NVT, a Almeida normal, a CF, todas elas traduz como mesa de ouro puro, mas a tradução, né, seria mesa pura, né, nos mostrando assim que nós devemos estar limpos, né, puros para participar, né, para ter comunhão com o Senhor, né? Aparece também como só a mesa em Êxodo 39 e a mesa de ouro em 1 Reis, né? Então, essa mesa de pães asmos, né, também remete para um tipo de Jesus como pão da vida para o seu povo, né? A Evelyn leu para a gente lá em João 6, né? E também aponta para a mesa do Senhor, ou seja, a comunhão da igreja no Novo Testamento, né? A comunhão na mesa, onde a gente tem o pão, né, e o vinho, né, a palavra e a alegria do Espírito, né? A gente não pode ficar só com um ou só com o outro, tem que ter uma vida de equilíbrio, né? E a mesa traz isso, né? Então, quando Davi disse lá em Salmos, né, 23, né, 5, preparas-me uma mesa, né, está salmodiando para Deus, né, e está falando daquela mesa. Vamos abrir Mateus 26, do 17 ao 20, que aí a gente já vê essa mesa preparada. Mateus 26, do 17 até o 20. Marcelo, enquanto eles abrem, deixa eu te falar, não vai dar tempo. Separa na mesa, porque não vai dar nem para terminar tudo da mesa. Nós estamos com 10 minutos. Não tem que terminar a mesa. A gente termina a mesa e deixa para falar do altar de ouro, de incenso, na próxima semana. Mas aqui, ó, havia basicamente 3 tipos de vaso, aí pronto, aí você já vai começar, vai embolar o meio de campo, não vai dar o tempo. Então tá, vamos. Quem pode ler Mateus 26, 17? Quando dá o horário, a gente para. Bem. Posso ler, Má? Então vamos lá, até o 20, tá, Tati? Tá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa.
Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Até o 20? É isso aí, né? Só até o 20, né? Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa, né? Com os 12 discípulos. Então, aqui se cumpriu, né? A mesa. Eis o Cordeiro de Deus, né? E ele estava preparando essa mesa, né? O Davi salmodiando, prepara-me uma mesa, né? E Jesus ordenou, né? Para prepararem a Páscoa, onde ele era o Cordeiro, né? Então, essa expressão, né, pães asmos, né, vem da raiz hebraica, né, por isso que muitas traduções falam dos pães das faces, né? Então, é o pão da presença, algumas traduções, né, diante da face de Deus. Então, seria mais preciso se a tradução realmente fosse isso, né, o pão da sua face, ou o pão da sua presença, né? E o material, né, dessa mesa, como eu já tinha falado lá, de novo, né, de madeira de acácia, falando dessa humanidade de Jesus, né, madeira, mas ao mesmo tempo incorruptível, né, que foi a humanidade perfeita de Cristo, né? E o comprimento da mesa, né, 2 côvados de largura, né, e um côvado de altura de 1,5 côvado. Então, ele estabeleceu as medidas para tudo, né? Então, a mesa tinha 1,5 côvado de altura, né, que era no lugar santo, a grelha do altar de bronze, que ficava lá no pátio, também 1,5, e a arca da aliança, também 1,5, né? Tudo perfeitamente. Então, a mesma altura que ensina a gente, né, do nosso caminho, né, começando no propiciatório, né? Então, assim, 1,5 côvado do altar de bronze, aí vai vindo para a mesa da presença, onde a gente tem a comunhão, né, com Deus e os sacerdotes, né? Nós somos o povo sacerdotal, e aí, com base no sangue do propiciatório, a gente chega na tampa, né, no propiciatório da Arca da Aliança, né, que todos tinham 1,5 côvado, fala da nossa caminhada, né? E Êxodo 25, 24 fala dessa mesa, ó, cobri-la-ás de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Essa palavra hebraica, né, do ouro também vem de uma palavra que não é muito usada, que significa brilhar ou brilho de. Então, assim, de novo, toda vez quando a gente fala, né, de ouro, aponta para a natureza divina, né, de Deus, para a divindade, assim como prata para a redenção, né? A gente já estudou sobre isso. Então, mais uma vez, essa mesa sendo feita de madeira com ouro, falando de ambas as naturezas, né? Da humanidade e da divindade de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. As pessoas têm muito mais dificuldade de entender a humanidade de Jesus do que a divindade. Então, elas argumentam, não é possível que Jesus era 100% homem como nós, né? Sempre querendo colocar alguma coisa para justificar que eu não estou conseguindo porque ele tinha algo mais, mas ele era 100% homem como nós. E, ao mesmo tempo, 100% Deus, né? Ele só se esvaziou, a gnose, né, da divindade enquanto estava na Terra. Então, essa madeira com ouro, né, mostra isso, né? Então, para ele ser o verdadeiro mediador entre Deus e o homem, né, para ele mediar as duas partes, ele tinha que participar de ambas naturezas, né? Então, ele tinha que ser divino para representar Deus, né, para o homem, e ainda ele tinha que ser humano para representar o homem diante do trono de Deus. Então, o ouro e a madeira se encontram nele, em Jesus Cristo, né? Por isso que fala aí da humanidade e da divindade. Então, essa mesa, ela tinha uma bordadura dupla ao redor,
né? Da largura de uma mão, assim, entre as bordaduras. Tipo assim, não é uma cerquinha, né? Cerquinha eu vou estar desmerecendo, né? Uma bordadura de ouro ao redor, tipo uma moldura, né? E era também como uma proteção para impedir que qualquer coisa, né, para segurar os vasos, né, que tinham lá e para impedir que qualquer coisa caísse da mesa, né? E fala que é da largura de uma mão, né? Então a gente até nota, tipo, apontando para a mão de Cristo, que só ela é capaz de nos guardar, né, da gente cair. Então essa moldura formava essa coroa ao redor da mesa, né? E até em algumas traduções mais antigas, acho que naquela tradução brasileira lá de 1917, fala como coroa, né? Então, 3 peças da mobília do tabernáculo que são coroadas, né, com essa moldura. A Arca da Aliança, a mesa dos pães asmos e o altar de ouro de incenso, né? E as coroas no Velho Testamento falam principalmente de 2 ofícios, né? O sacerdote, né, cujo o turbante é chamado de coroa sagrada, está em Êxodo 29, 6, e também como coroa da unção, em Levítico 21, 12 fala disso, né? E os reis, né? Então o sacerdote e os reis, que eles eram coroados depois deles serem ungidos para o ofício, né? E a dupla coroa da mesa, que era dupla, né, aponta para o quê? Para o fato de Jesus Cristo, né? Só nele, né, a nossa mesa de pães asmos, né, que se encontram os 2 ofícios, rei e sacerdotes. Vocês lembram que com Saul, que ele quis fazer, né, um sacrifício, ele era rei e quis fazer um ofício de sacerdote, né? E aí o Senhor falou, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Eles pagaram um preço alto, porque só quem poderia ter essa função, Jesus Cristo, rei e sacerdote, né? Neles os ofícios se encontram, né? Ele é coroado rei e sacerdote, né, após a ordem de Melquisedeque, e exerce o ministério, né, de mediador entre Deus e o homem. Então, a gente, né, o homem, coroou ele com espinhos, né? E vocês lembram lá no jardim que espinho foi produto do pecado, né? E de maldição no jardim, né? Não havia espinhos antes do pecado, né? E a gente coroou ele com isso. E Deus coroou ele com glória e honra, né? O selo da obra completa. Vamos ler, tem Hebreus 2, mas vamos ler 1 Pedro 5, 4. 1 Pedro 5, 4. A gente vai encerrando aí. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível... que será isso, não? Imarcessível. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Inacessível é que nunca perde o brilho. Nunca perde o brilho. Tá. Então, assim, o pensamento da coroa acaba no livro de Apocalipse, né? Porque a gente vai ver lá os 24 anciãos, né? A gente vê que 12 é o número do governo, né? Então, o governo da terra e do céu, lançado, né, as coroas diante do Cordeiro. Então, a gente coroou com espinho, mas ele voltará pela segunda vez coroado com muitas coroas, porque na primeira vinda ele é um homem de dores, na segunda ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? E aí ele vem com todas as coroas, né? Aí eu ia entrar nas argolas de ouro, né, que tenha nos cantos aí, que estão nos 4 pés, perto da moldura, mas é melhor a gente deixar para a próxima aula, porque já são 9 e pouquinho, né? 9h05? Não, 9h01. Para a gente não entrar nisso aí.
apesar que ainda tem bastante coisa de mesa para falar, né? Acho melhor terminar mesmo. Eu vou parar a gravação e aí na outra aula a gente continua. Quem depois na segunda vinda, né? Ele